O médico-chefe, com nojo, entregou o morador de rua inconsciente a uma estudante de medicina para que ela praticasse, sem fazer ideia de quem a ambulância havia trazido. Mas quando o mendigo recobrou a consciência e sussurrou uma única palavra em seu ouvido, ela compreendeu com horror de quem era a vida que estava em suas mãos. As portas de metal do pronto-socorro se abriram com tanta força que o impacto contra a parede ecoou por todo o primeiro andar. O som agudo abafou instantaneamente o uivo da sirene da ambulância, que aguardava sob a chuva gelada de julho. 2 paramédicos ofegantes, cujas jaquetas estavam encharcadas de umidade, empurraram uma maca velha e barulhenta para dentro do corredor. Uma das rodas estava emperrada, produzindo um rangido desagradável. Dos coturnos pesados dos socorristas, água escura misturada com a sujeira da rua escorria para o piso de paviflex desbotado, deixando poças sujas para trás. A porta da sala de descanso dos enfermeiros se abriu. 5 minutos antes, a enfermeira-chefe, Zenaide Marques, estava sentada ali no calor, tomando seu cafezinho com biscoitos de polvilho e reclamando alto ao telefone para uma interlocutora invisível que seu filho, seu Igorzinho querido, precisava urgentemente de um tênis importado novo e o salário estava atrasado de novo. Agora ela estava na porta, envolvendo-se com desdém em seu chale de lã cinza. Seus cabelos duros, queimados por uma permanente química, estavam armados na cabeça e seus lábios estavam firmemente comprimidos, fazendo com que o batom rosa cintilante se acumulasse nos cantos da boca. A mulher exalava um cheiro forte e pesado, uma mistura de perfume adocicado e o odor hospitalar de éter. Ela deu um passo em direção à maca e olhou com repulsa para o homem deitado nela. O rosto dele estava gravemente ferido, coberto por múltiplos hematomas, e suas roupas haviam se transformado em trapos encharcados de água e lama. A respiração saía do peito do paciente com um som rouco e pesado. Cada inspiração lhe custava um esforço visível. Eu não vou tocar nele. A voz autoritária e ríspida de Dona Zenaide quebrou o silêncio noturno do hospital. É um caso perdido. Levem-no para o corredor, perto do aquecedor, para não ocupar um leito limpo. Acharam mais um cachaceiro qualquer num terreno baldio. E agora sobra pra gente. Ana, uma jovem de 19 anos, para quem aquele era apenas o 5º plantão noturno da vida, deu um passo incerto à frente. Ela entrelaçou as mãos, tentando esconder um tremor fino e traiçoeiro. Dona Zenaide! A voz da moça soou baixa. Ela engoliu com dificuldade um nó seco na garganta. A respiração dele está intermitente. Ele tem uma hemorragia grave. O doutor Pedro Elias mandou colocar um soro com urgência assim que ele chegasse. A enfermeira-chefe virou-se bruscamente. A irritação brilhou em seus olhos. Ela se aproximou da jovem e a agarrou rudemente pelo ombro. Os anéis de ouro maciços em seus dedos gorduchos cravaram dolorosamente na pele de Ana através do tecido fino do jaleco branco. Um modelo sem tamanho fornecido pelo hospital. Queria ser uma grande médica, sua santinha? Sibilou a mulher diretamente no rosto da moça, bafejando um cheiro de valeriana. Então vá, cuide desse mendigo você mesma. Se ele não sobreviver até de manhã no meu turno, a responsabilidade será sua. Eu te levo a julgamento por negligência. Entendeu? Zenaide empurrou Ana com força. Virou-se em seus saltos baixos e desapareceu na sala de descanso. Ouviu-se o clique alto e demonstrativo da fechadura. Ela girou a chave na fechadura 2 vezes, isolando-se do problema e da responsabilidade alheia. Os paramédicos, trocando um olhar, não disseram uma palavra. Apenas se viraram e saíram para a escuridão da rua lamacenta, correndo para o próximo chamado. Ana ficou completamente sozinha no longo corredor varrido por correntes de ar do setor de cirurgia. Das paredes, grandes pedaços da velha tinta cor-de-mar descascavam, revelando o reboco cinza e irregular. Perto do teto, uma lâmpada fluorescente queimada zumbia e piscava monotonamente, lançando uma luz azulada e sem vida sobre os rostos. Em algum lugar no fundo do prédio, os canos de água desgastados roncavam. A jovem olhou para o corpo imóvel na maca. Sentiu um medo genuíno. Suas pernas ficaram pesadas. Por um momento, as paredes surradas do hospital se desfocaram. E diante de seus olhos surgiu um quarto completamente diferente. 4 anos atrás, sua mãe estava deitada assim, em silêncio, definhando dia após dia.
Enquanto os médicos de jaleco branco apenas se viravam com indiferença, desviando o olhar e dizendo frases vazias e decoradas sobre como a medicina era impotente. Naquela época, Ana, com 15 anos, ficava em um canto, mordendo os lábios até doer, e jurava a si mesma que iria estudar. Se tornaria uma diagnosticista, entenderia aquilo que os outros ignoravam, para que ninguém mais morresse por causa da indiferença médica. Ela cerrou os dentes, afastando as memórias que a invadiam. Não havia lugar para fraqueza ali. Eu não vou deixar você morrer. Ela sussurrou apenas com os lábios, olhando para o homem. Não vou. Ana dirigiu-se rapidamente ao expurgo. Não havia água quente no hospital há 3 semanas, algo comum em Belo Horizonte no final dos anos 90. Ela pegou uma bacia pesada de alumínio e a colocou sob a torneira. A torneira rangeu com esforço, cuspindo um jato de água gelada com cheiro de ferrugem. A moça mergulhou as mãos na água. A pele, vermelha e coberta por pequenas fissuras do constante uso de sabão em barra, respondeu imediatamente com uma dor repuxada. Reunindo ataduras, gaze e um frasco de antisséptico, ela voltou para a maca. O homem permanecia imóvel. Ana umedeceu um pedaço de gaze na água fria e tocou seu rosto com cuidado. Ela agia com muita delicadeza, tentando limpar a sujeira sem causar mais sofrimento. Centímetro por centímetro, ela limpava sua pele da lama da rua. A água na bacia rapidamente escureceu. Era preciso examinar os ferimentos no corpo. Ana pegou uma tesoura cirúrgica que não cortava bem. O metal frio deslizou pelo tecido grosso e endurecido pela umidade da jaqueta. O material cedia com dificuldade. As lâminas ficavam presas nos trapos. A jovem, com esforço, cortou a gola e puxou o tecido grosso para os lados. E de repente suas mãos pararam. Sob a jaqueta suja e fedendo a umidade, havia uma camisa de um branco ofuscante, feita do mais fino algodão de alta qualidade. No bolso do peito, um monograma estava cuidadosamente bordado com fio de seda escuro. Ana dobrou com cuidado o colarinho rasgado. A pele no pescoço e nas clavículas do homem estava limpa, bem cuidada. Não havia vestígios da poeira de rua impregnada ou das doenças crônicas que sempre denunciam as pessoas que vivem nas ruas há anos. Ele não era um morador de rua. Alguém o vestiu deliberadamente com aqueles trapos. Alguém tentou esconder sua verdadeira identidade. Por dentro, Ana sentiu um aperto de mau pressentimento. Uma coisa era cuidar de um homem ferido em uma briga de rua acidental. Outra, bem diferente, era se ver envolvida em uma perigosa história alheia. Na cidade, circulavam boatos assustadores sobre pessoas que cruzavam um caminho de muito dinheiro e desapareciam sem deixar vestígios. O paciente na maca, de repente, soltou um suspiro profundo e convulsivo. Seu corpo foi sacudido por um forte tremor. O calafrio o sacudia com tanta força que as fixações de metal da maca rangeram baixinho. Ana olhou para a porta trancada da sala de descanso. Pedir um cobertor quente a Dona Zenaide era inútil. Ela só faria um escândalo. A moça rapidamente tirou o seu velho cardigã cinza. Fora sua mãe, quem o tricotara. A lã pinicava desagradavelmente. Mas o casaco era a única coisa que salvava Ana das correntes de ar noturnas, sua armadura pessoal e habitual. Ficando apenas com o fino jaleco de algodão, ela sentiu imediatamente o ar úmido gelar seus ombros. Ana cobriu o homem cuidadosamente com o casaco, ajeitando as pontas por todos os lados para reter o pouco de calor que restava. "Aguente firme", disse ela em voz baixa, olhando para seu rosto ferido. "Por favor, aguente firme." O tempo nos plantões noturnos sempre se arrastava. O setor estava imerso em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo zumbido da lâmpada e pelo barulho da chuva lá fora. Ana puxou uma cadeira dura de madeira para perto da maca e sentou-se. Suas pernas doíam de cansaço. Ela se abraçou, tentando se aquecer, e observava sem piscar o peito do paciente, contando cada uma de suas respirações. No relógio de parede surrado, os ponteiros se aproximaram lentamente da marca de 3:45. Os olhos de Ana começaram a pesar com a forte tensão. Ela fechou as pálpebras pesadas por um segundo, apenas para dar um breve descanso aos olhos. E nesse momento, a mão do homem se moveu bruscamente. Ana levantou a cabeça. A grande mão masculina, com as juntas brancas de tensão, disparou para frente. Dedos rígidos agarraram seu pulso com força, até doer. O aperto era inesperadamente forte para alguém em seu estado. O homem, com enorme dificuldade, abriu o olho direito. Seu olhar estava turvo, errante, mas um segundo depois focou-se firmemente no rosto pálido da moça. "Me escute." Sua voz soou pesada e rouca.
Cada palavra lhe custava um tormento visível. Ana se inclinou para a frente, tentando instintivamente afastar a mão dele, mas não tinha forças. Quieto, o senhor não pode falar, sussurrou ela, olhando assustada para a porta trancada da sala de descanso. O senhor tem ferimentos graves, poupe suas forças. Mas o homem a puxou para mais perto. Sua respiração era entrecortada, bafejando calor no rosto da jovem. Não confie em ninguém, ele ofegou, olhando-a fixamente. Aqui está tudo comprado. Ana congelou. Em suas palavras não havia delírio febril ou confusão mental. Havia determinação clara e desesperada de um homem que sabe que não tem mais tempo. Anote. Ele engoliu em seco, o rosto se contorcendo em uma convulsão. 4, 8, 1, 5. A moça sentiu maquinalmente, absorvendo cada número dito, com medo de pedir para repetir. Ligue para Nicolau Vasconcelos, ele continuou, e sua voz começou a enfraquecer, tornando-se um sussurro abafado. Diga, madrasta, a fábrica. Os documentos estão no cofre. O acordo está cancelado. Com a última palavra, a tensão deixou completamente seu corpo. A mão se abriu e caiu inerte ao lado do corpo. O homem mergulhou novamente em um esquecimento profundo e pesado. Ana permaneceu sentada na cadeira, sem ousar se mover. O pulso doía desagradavelmente de seu aperto. No corredor, a lâmpada continuava a zumbir. Lá fora, a chuva de julho fazia barulho. Mas para ela, o mundo naquele instante havia mudado para sempre. Uma órfã de 19 anos, acostumada a ser invisível, tornara-se a guardiã do segredo de outra pessoa. Ela olhava para aquele homem forte, escondido sob a sujeira alheia, e compreendia claramente. Agora, em suas mãos calejadas, não estava apenas a vida dele, mas também o destino de alguém, e muito dinheiro, mortalmente perigoso. O rangido alto e prolongado das pesadas portas de entrada no primeiro andar atingiu seus nervos tensos. Ana estremeceu e se virou. Na quietude da noite, onde antes apenas os velhos canos de aquecimento zumbiam monotonamente, aquele som pareceu ensurdecedor. Um segundo depois, botas masculinas começaram a bater pesadamente nos degraus de cerâmica lascada da escada. Os passos eram rápidos, confiantes e completamente diferentes do arrastar de pés dos pacientes noturnos, ou do passo suave e familiar do médico de plantão. A moça instintivamente se encolheu no canto atrás do balcão de enfermagem. Tentando não respirar, ela espiou com cuidado pelo corredor mal iluminado. Da sombra do vão da escada surgiram 2 homens grandes. Ambos usavam jaquetas de couro volumosas e escuras pela umidade da rua, o que fazia seus ombros parecerem anormalmente largos. Os homens não olhavam para os lados em busca da equipe de plantão. Eles caminhavam com um propósito, pisando rudemente no piso de paviflex, indo direto para a porta fechada da sala de descanso. O que ia na frente, um homem baixo e forte com cabelo curto e um queixo maciço, começou a socar sem cerimônia a madeira branca da porta. As batidas ecoaram pelo setor adormecido. Ana recuou para trás do balcão. A intuição gritava. Eles vieram por ele. Ao saberem que o homem do terreno baldio sobreviveu, vieram terminar o que começaram. A fechadura da sala de descanso estalou com um som de descontentamento. Na porta apareceu Zenaide Marques. Seu rosto sonolento ficou vermelho de indignação. Ela ajeitava as abas do jaleco sobre um suéter quente, enquanto se preparava para armar um escândalo. "Vocês estão loucos!" Começou a enfermeira-chefe, com uma voz esganiçada, colocando as mãos na cintura. "São 4 da manhã, aqui é a cirurgia, não a casa da mãe Joana. Eu vou chamar a segurança." Ela não conseguiu terminar. O homem troncudo deu meio passo à frente, aproximando-se da mulher, e a interrompeu rudemente. "Ó mãe, não faz barulho. Estamos procurando nosso irmão. Bebeu demais, brigou num terreno baldio perto da fábrica, sumiu. Os caras disseram que a ambulância o trouxe pra cá. Mostra aí quem chegou de noite. Tem que estar com o rosto todo arrebentado." No mesmo instante, sua mão grande deslizou para o bolso da jaqueta. Ele tirou um maço grosso de notas, enrolado de qualquer jeito, e o enfiou sem cerimônia no bolso do jaleco de Zenaide Marques. De seu esconderijo, Ana viu como o rosto da enfermeira-chefe mudou drasticamente. A indignação desapareceu instantaneamente, dando lugar ao interesse ganancioso. Os dedos com anéis de ouro apalparam nervosamente o papel grosso através do tecido do jaleco, certificando-se da realidade do dinheiro. E a mulher abriu um sorriso largo e bajulador. "Ah, meus queridos, por que não disseram logo?
A voz de Zenaide tornou-se suave, quase subserviente. Acontece, né? Coisa de jovem. Venham, meus anjos. Claro, hoje tá tudo tranquilo por aqui, vou mostrar todo mundo. Só coloquem os propés ali na entrada, senão de manhã o diretor me cobra. Os homens se dirigiram silenciosamente a uma caixa de papelão com os protetores de sapato. E Zenaide se virou para arrumar o cabelo no reflexo do armário de vidro com medicamentos. A contagem era de segundos. Ana tinha no máximo 15 instantes antes que eles virassem o corredor e vissem a maca com o homem, por enquanto escondido em um nicho perto da janela. A moça correu para o paciente. Seus 50 quilos contra a maca velha e maciça e o corpo de um homem forte pareciam insignificantes. Ana apoiou as palmas das mãos no encosto de metal frio, cerrou os dentes e se jogou com todo o corpo, empurrando com os pés no chão. Os sapatos baratos de napa deslizaram traiçoeiramente no piso liso. A maca não se moveu. Por favor, agora não, ela rezou mentalmente. A jovem mudou o ângulo, apoiou o ombro na estrutura de ferro e empurrou novamente, colocando todo o seu medo naquele movimento. Uma das rodas, que há muito precisava de lubrificação, emitiu um rangido alto e detestável, mas a estrutura desajeitada finalmente cedeu. Ana a empurrou em direção a um corredor escuro de serviço, para longe da luz da lâmpada piscante. Ela empurrava com tanto desespero que os músculos de seus braços queimavam de tensão. A roda rangia, marcando cada metro do caminho. Aquele som parecia para a moça uma sirene, entregando-os. No final do corredor estreito havia um depósito. Ana se jogou na maçaneta, empurrou a maca para dentro e se esgueirou atrás. A escuridão os engoliu instantaneamente. Um cheiro forte e sufocante de água sanitária, panos de chão velhos e mofo impregnado atingiu seu nariz. A moça tateou e encontrou o ferrolho de metal frio e, silenciosamente, tentando não fazer barulho, o deslizou para o lugar. Ela ficou na escuridão absoluta, com as costas pressionadas contra a fina porta de madeira. O peito subia e descia descontroladamente. Os pulmões aspiravam avidamente o ar impregnado de produtos químicos. No canto do depósito, ela encontrou um longo cabo de rodo de madeira. Ana o agarrou com as duas mãos, apertando com tanta força que a madeira áspera cravou em suas palmas. Ela se preparou para bater se a porta se abrisse. Bater com toda força, sem hesitar, apenas para não deixar luz chegar ao homem. No corredor, ouviram-se passos. 3 pares de pés se aproximavam lentamente. Bem, nos quartos todos os pacientes estão tranquilos. São casos agendados. A voz de Zenaide Marques chegou abafada pela parede. No quarto 3 só tem um velhinho pós-operado. E no 5, um garoto com apendicite. As botas pesadas pararam bem perto. Ana sentiu fisicamente a presença de outra pessoa do outro lado da fina madeira pintada. A respiração falhou de ansiedade. Ela achava que seus suspiros irregulares podiam ser ouvidos através das frestas. De repente, a maçaneta do depósito girou para baixo. O ferrolho de metal dentro da sala tiniu lamentavelmente, recebendo a pressão externa. E aqui, uma voz grossa soou. O estranho estava a poucos centímetros de Ana, separado dela apenas por uma porta velha. O cabo de madeira do rodo em suas mãos tremeu. Ela fechou os olhos com força. Ah, deixem disso, Zenaide descartou com desdém. Aí ficam os rodos, baldes e a água sanitária. Fica sempre trancado para as faxineiras não levarem o material. Tivemos um morador de rua aqui de noite. Trouxeram-no do terreno baldio. Pelo visto, ele acordou e fugiu enquanto eu preenchia a papelada. Nos quartos ele não está. Para que vocês o querem? O homem do outro lado da porta resmungou com descontentamento. A maçaneta lentamente voltou à sua posição original. Tá bom, mãe, vamos descer para fumar um cigarro. Se o seu fugitivo aparecer, você sabe onde nos encontrar. A gente não fica devendo. Os passos pesados começaram a se afastar, tornando-se cada vez mais silenciosos até desaparecerem na direção da escada. Em seguida, a porta da sala de descanso bateu. Ana escorregou lentamente pela porta, caindo no chão de cerâmica sujo do depósito. O rodo caiu de seus dedos enfraquecidos. Lágrimas quentes de alívio físico rolaram por suas bochechas. Ela cobriu o rosto com as mãos, tentando acalmar a respiração e conter o tremor nos joelhos. Mas não era hora de relaxar. Aqueles homens tinham ido para o primeiro andar. Eles estavam esperando. Se decidissem verificar outras áreas,
o porão ou a saída de serviço, a mentira seria descoberta rapidamente. Eles voltariam, e então a porta frágil e trancada do depósito não os deteria. O homem precisava de ajuda. Ela precisava ligar com urgência, mas o único telefone com linha externa estava na mesa da sala de descanso, sob a guarda da enfermeira-chefe. Ana se levantou do chão, abriu o ferrolho com cuidado e espiou no corredor, vazio. A lâmpada ainda piscava monotonamente. A moça, como uma sombra silenciosa, deslizou até o posto de enfermagem. Na bandeja de metal para instrumentos, entre pinças e grampos, havia uma espátula médica chata. Os médicos mais velhos costumavam usá-la para abrir portas de consultórios que se fechavam acidentalmente. Ana pegou a placa de metal, o aço gelava desagradavelmente sua palma suada. Ela se aproximou na ponta dos pés da porta branca, pintada com tinta a óleo, da sala de descanso. De trás da porta, ouvia-se o ronco alto e regular de Zenaide Marques. A mulher dormia como se nada tivesse acontecido. A jovem inseriu a borda fina da espátula na fresta entre a porta e o batente, bem na altura da fechadura. As mãos não obedeciam. A espátula escorregava, arranhando a tinta. Ana mordeu o lábio até doer, forçando-se a se concentrar. Ela encontrou a lingueta de metal chanfrada da velha fechadura, pressionou-a com a placa e, ao mesmo tempo, puxou suavemente a maçaneta. Ouviu-se um clique seco e curto. A porta cedeu. Ana abriu a fresta o suficiente para se esgueirar para dentro. Na pequena sala, estava quente. Um cheiro pesado e abafado atingiu seu nariz imediatamente. O perfume doce de Zenaide se misturava com o aroma de laque barato e o cheiro azedo de café solúvel frio em uma xícara sobre a mesa. A enfermeira-chefe estava deitada em um sofá de napa afundado, coberta da cabeça aos pés com um cobertor áspero. Ela roncava tão alto que os vidros da velha janela de madeira vibravam levemente. Na escrivaninha, iluminada apenas pela luz fraca de um poste da rua, destacava-se o vulto de um telefone de disco de baquelite preto. Ana deu 2 passos silenciosos em direção à mesa. Ela tirou o fone do gancho com cuidado, tentando não tocar no aparelho para que os sinos internos não tocassem. Ao levar o plástico ao ouvido, ouviu o tom de linha contínuo e longo. A moça posicionou o dedo sobre o disco. Na memória, os 4 dígitos brilhavam claramente. 4, 8, 1, 5. Ela inseriu o dedo no orifício com o número 4 e girou o disco até o fim. Soltou. O som do mecanismo de mola voltando ao lugar pareceu muito alto. Assustador naquela quietude noturna. 8. O disco girou de volta. 1. De novo o som. 5. De repente o ronco no sofá parou. Zenaide Marques estalou os lábios de forma sonora e suculenta, virou-se pesadamente, amassando as molas sob si, e rolou para o outro lado. O cobertor caiu no chão. Ana congelou, fechando os olhos com força e encolhendo a cabeça nos ombros. Um suor frio brotou em sua testa. Ela ficou imóvel, com medo até de respirar. Os segundos se arrastavam como um piche grosso e interminável. Finalmente, do sofá, o ronco regular e alto recomeçou. Tinha escapado. Na linha, os tons de chamada começaram. 1, 2, 3. No 5º toque, do outro lado da linha, atenderam. Nenhuma voz sonolenta. Alô? Soou uma voz masculina, firme e alerta. Pois não. Ana cobriu o microfone com a mão e falou rápido, em um sussurro entrecortado, temendo acordar a mulher no sofá. É do Hospital Municipal, o primeiro aqui de Belo Horizonte. Trouxeram um rapaz para cá de noite, muito espancado. Ele recobrou a consciência por 1 minuto e pediu para avisar. Avisar a quem? A voz do outro lado ficou tensa e atenta. A Nicolau Vasconcelos sussurrou Ana. O rapaz disse, madrasta, a fábrica, documentos no cofre, o acordo está cancelado. Do outro lado da linha, um silêncio pesado e absoluto se instalou. Só se ouvia a respiração irregular de alguém. Em seguida, ouviu-se um estalo seco, como se uma caneta tivesse caído de dedos enfraquecidos sobre a mesa. Ele tá vivo? A voz do homem tremeu, mas logo se encheu de uma tensão assustadora de aço. Sim, suspirou a moça. Mas tem gente aqui, eles estão procurando por ele. Homens de jaqueta de couro. Eu escondi a maca no depósito. Garota, me escute com atenção. As palavras eram ditas de forma ríspida, sem admitir objeções. Tranquem-se por dentro. Não saia de perto dele por 1 segundo. Não abra para ninguém, nem para os médicos. Entendeu? Estaremos aí,
Em 1 hora, a firma. Na linha, os bipes curtos começaram. Ana baixou a mão lentamente. Ela colocou o fone cuidadosamente ao lado do gancho, para não fazer um clique alto. E então, com os dedos trêmulos, pressionou suavemente o botão de desligar. De costas para a saída, ela escapuliu da sala abafada. A porta se fechou com um clique suave, retornando a lingueta da fechadura ao lugar. Ana ficou no corredor, encostada na parede fria. O mecanismo fora acionado. Agora, só restava uma coisa: sobreviver até o amanhecer e não permitir que ninguém abrisse a porta do depósito escuro. A manhã de julho se arrastava pelos corredores do hospital com relutância, como que à força. Pelas grandes janelas, que não eram limpas há muito tempo, surgia um amanhecer cinzento e turvo. A chuva noturna finalmente parara, mas deixara para trás uma umidade pesada e penetrante. Ela se infiltrava pelas frestas das velhas esquadrias de madeira, condensava-se nas paredes em gotas frias e fazia os poucos pacientes que saíam dos quartos se encolherem de frio. Ana, com dificuldade, apoiou-se na alça de metal da maca, empurrando-a para fora do depósito escuro, de volta ao corredor, mais perto do posto de enfermagem. Uma das rodas começou a ranger desagradavelmente de novo. Cada movimento se refletia em uma dor surda e latejante nos músculos cansados das costas e ombros. A moça não dormira 1 minuto sequer. Passara o resto da noite agachada no esconderijo frio e com cheiro de água sanitária, atenta a cada ruído do lado de fora da porta, com medo de perder o momento em que a respiração do paciente parasse. Mas ele respirava. Pesadamente, com um chiado, mas seu peito largo sob o velho cardigã de sua mãe subia e descia teimosamente. O relógio de parede sobre o posto marcava 7 da manhã. Na fechadura da sala de descanso, a chave estalou secamente. A porta se abriu, liberando uma onda de ar quente e abafado no corredor frio, cheirando a sono, pó de arroz e café solúvel. Na soleira apareceu Zenaide Marques. A enfermeira-chefe parecia descansada e cheia de energia. Ela bocejou docemente, cobrindo a boca com a mão gorda cheia de anéis, e se espreguiçou com um estalo, alongando as costas doloridas da noite. Então, seu olhar caiu sobre a maca e sobre Ana, que estava ao lado. O rosto da mulher se contorceu instantaneamente em uma careta de nojo. Ainda está aí, empesteando o ar, o seu mendigo, ela disse venenosamente, aproximando-se. Zenaide Marques cruzou os braços sobre o peito alto, medindo a jovem com um olhar longo e desdenhoso. E ainda botou seu cardigã nele. Que idiota! Você mesma aí, toda roxa de frio, tremendo, e dando suas coisas para qualquer um. Está se esforçando à toa, santinha. Por gente assim, ninguém te dá bônus no salário, nem um simples obrigado. Ela chutou com desprezo a roda da maca com a ponta do sapato. Empurra ele para o canto perto da janela. Só está estragando a vista logo de manhã. E vai esvaziar as comadres no quarto 3. A nossa faxineira entrou em mais uma bebedeira, então agora é sua responsabilidade. Ana permaneceu em silêncio. Ela estava de pé, apenas com um fino jaleco de algodão, abraçando os próprios ombros. A pele estava arrepiada pelo frio que se entranhara em seus ossos. Os olhos estavam vermelhos e lacrimejantes pela insônia, mas por dentro ela estava surpreendentemente calma. Ela sabia algo que a enfermeira-chefe ainda não sabia. De repente, da rua, ouviu-se o som agudo e prolongado de pneus de carro freando. O som foi tão alto e inesperado que Zenaide Marques estremeceu e virou a cabeça com irritação para a janela. Através dos vidros embaçados, via-se 2 caminhonetes pretas e imponentes parando bem na entrada do pronto-socorro, espirrando água suja nos degraus de concreto. As portas pesadas bateram, uma após a outra. Segundos depois, as portas de vidro do hospital no primeiro andar se abriram com um estrondo. Pela escada, ignorando completamente os gritos indignados do porteiro de plantão, subiam rapidamente homens. No setor de cirurgia, entraram 4 homens grandes. Eles usavam ternos escuros e rigorosos completamente inadequados para aquelas paredes surradas que pediam por uma reforma. Nos ouvidos de cada um, viam-se os fios espiralados de fones de ouvido. Eles se moviam com confiança e firmeza, afastando rapidamente para as paredes os poucos pacientes que haviam saído cedo para o corredor. Zenaide Marques congelou, com a boca entreaberta. Toda a sua arrogância matinal se dissipou, dando lugar à apreensão. Atrás dos seguranças entrou no corredor um homem idoso. Ele usava um casaco de caxemira caro, de corte impecável. Sua postura imponente revelava um homem acostumado a comandar e tomar decisões difíceis. Mas agora,
Ele se movia com dificuldade, apoiando-se em uma bengala maciça. Seus cabelos eram brancos como a neve, e seu rosto parecia cinza, quase terroso. Os lábios do velho tremiam finamente, denunciando um extremo grau de tensão interna. Ele parou no meio do corredor. Seus olhos desbotados, mas outrora poderosos, examinaram rapidamente o espaço do setor e se fixaram na velha maca ao lado da qual Ana estava. Nicolau Vasconcelos deu alguns passos incertos e vacilantes para frente. Ele olhou para o rosto mutilado, escondido sob pesados hematomas, do homem coberto com velho casaco cinza. A bengala escorregou de seus dedos enfraquecidos. A madeira pesada bateu no piso de cerâmica velho, com um som seco e oco. Esse som fez Ana estremecer. O rico e influente industrial, diante de quem os políticos de todo o estado se curvavam, parecia ter esquecido quem era e onde estava. Ele não deu atenção nem às suas calças caras de lã, nem à poça suja de água das botas molhadas bem em frente à máquina. Ele se ajoelhou pesadamente, caindo de joelhos diretamente no chão sujo do hospital. Diego, o nome saiu de seu peito junto com um suspiro convulsivo. A voz estava quebrada, cheia de uma dor insuportável de anos. Meu filho, meu Deus, você está vivo! Nicolau Vasconcelos estendeu as mãos trêmulas, cobertas de manchas cenes, em direção ao rosto do filho, mas não ousou tocar, como se temesse causar-lhe ainda mais dor com um movimento descuidado. Pelas bochechas do velho, traçando caminhos úmidos pelas rugas profundas, rolaram lágrimas. Ele nem tentou escondê-las. Perdoe-me, velho idiota. Sua voz falhou, tornando-se um sussurro abafado e desesperado, mas no silêncio do corredor, cada palavra soava claramente. Perdoe-me, velho e tolo. Quis uma esposa jovem, uma boneca bonita, e entreguei meu próprio sangue para ser destruído. Você estava certo, meu filho, em tudo. Fui eu quem trouxe essa desgraça para dentro de casa. Perduma! O velho abaixou a cabeça e chorou convulsivamente, pressionando o rosto molhado contra a borda do lençol sujo e encardido do hospital. Seus ombros largos tremiam. Ana estava a 1 metro dele, com medo de se mover. A cena lhe deu um nó na garganta. Ela não via diante de si o milionário das colunas sociais, mas um simples pai, esmagado por seu próprio sentimento de culpa. Um homem que só percebeu a dimensão de seu erro quando quase perdeu o que tinha de mais precioso. Zenaide Marques, que até então estava em estado de choque, finalmente recuperou a capacidade de raciocinar. Seu olhar saltou das caminhonetes caras do lado de fora para os seguranças de terno e depois para o velho chorando no chão. Em sua cabeça, o quebra-cabeça se montou instantaneamente. Ela entendeu exatamente quem ordenara que fosse deixado no corredor gelado durante a noite. A cor sumiu de seu rosto, mas a experiência de anos sobrevivendo no sistema e o hábito da hipocrisia prevaleceram sobre o medo. O rosto da enfermeira-chefe se transformou. Ela vestiu uma máscara da mais profunda compaixão, quase maternal, juntou as mãos gorduchas e, com passos miúdos e apressados, aproximou-se de Nicolau Vasconcelos. Ah, seu Nicolau, que desgraça se abateu sobre o senhor! Ela começou a lamuriar com uma voz melosa, trêmula de lágrimas artificiais. Mas não se desespere assim. Não acabe com a sua saúde. Nós cuidamos do seu filhinho a noite toda como se fosse nosso. Demos os melhores soros, não tiramos os olhos dele. Tudo de melhor que tínhamos no setor, nós demos. Eu pessoalmente supervisionei cada minuto. Não saí de perto do leito dele. Nicolau Vasconcelos levantou lentamente a cabeça do lençol, sem reagir às suas lamúrias. Um dos homens de terno. Um homem com um olhar penetrante e pesado. Aparentemente o chefe da segurança. Deu um passo à frente, afastando Zenaide Marques da maca. Quem de vocês ligou de noite? Ele perguntou rispidamente, examinando atentamente a equipe. Zenaide Marques, sentindo sua chance de se promover, estufou o peito com orgulho. Fui eu mesma quem ligou, declarou ela com confiança. Sou a enfermeira-chefe aqui. No meu setor, tudo está sob controle rigoroso. Assim que entendi a situação, corri para o telefone. É mentira. A voz de Ana não soou alta, mas foi muito firme. A moça deu um passo à frente, saindo da sombra do posto de enfermagem para a luz. Ela estava pálida de cansaço. Círculos escuros se formavam sob seus olhos, mas seu olhar era direto e destemido. Quem ligou fui eu, continuou Ana com firmeza, olhando nos olhos do chefe de segurança. E quem cuidou do seu filho durante a noite fui eu. A dona Zenaide mandou deixá-lo no corredor, perto do aquecedor frio, porque ele lhe pareceu um morador de rua, e ela teve pena de gastar um lençol limpo de um leito com ele. Um silêncio pesado e opressivo pairou no corredor.
Parecia que o ar havia se tornado denso. Zenaide Marques abriu a boca para se indignar e gritar com a garota atrevida, mas as palavras ficaram presas em sua garganta sem conseguir sair. Nicolau Vasconcelos, apoiando-se na beira da maca, levantou-se lentamente dos joelhos com um esforço visível. Ele se virou para a enfermeira-chefe. Em seus olhos desbotados, não havia mais lágrimas. Havia apenas uma raiva pesada e condenatória de um homem que possuía poder real e não tolerava mentiras. Ele não disse uma palavra, apenas olhou para ela de cima a baixo. Sob aquele olhar, Zenaide Marques começou a encolher fisicamente. Seus ombros caíram. O sorriso falso desapareceu de seu rosto, revelando um medo abjeto e pegajoso. Ela se encolheu, enfiando a cabeça nos ombros, e deu um passo incerto para trás, encostando-se na parede descascada. Naquele momento, ela entendeu claramente que seu pequeno e miserável poder dentro daquele setor acabara de ruir. O homem da segurança fez um breve aceno para seus homens. Especialistas de uma clínica particular da capital já entravam no setor. Vestidos com uniformes limpos e novos, eles agiram de forma rápida e profissional. Diego foi transferido para uma maca pneumática larga, conectado a aparelhos portáteis de monitoramento de pulso e levado cuidadosamente para a saída. Nicolau Vasconcelos, apoiando-se pesadamente na bengala que um segurança lhe entregara, seguiu-o sem olhar para trás uma única vez. Alguns minutos depois, o corredor ficou vazio. Os passos cessaram. Do lado de fora das portas de vidro do primeiro andar, os motores potentes foram acionados e os carros deixaram o terreno do hospital. Ana ficou parada ao lado da maca vazia e suja. Sobre ela jazia solitário seu cardigã de lã cinza. Ela estendeu a mão para pegá-lo, quando notou que o chefe da segurança não havia saído com os outros. Ele ficara para trás e se aproximou lentamente da moça. Seu rosto severo e anguloso suavizou-se um pouco. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou um envelope branco e grosso. O homem o estendeu a Ana. Garota, isto é do seu Nicolau, disse ele em um tom calmo e uniforme. Uma pequena parte da nossa gratidão por não ter tido medo durante a noite, por não ter virado as costas. Ana olhou para o envelope. A espessura do maço de dinheiro lá dentro não deixava dúvidas. Havia uma quantia equivalente ao seu salário de vários anos de pesados plantões noturnos. Aquele dinheiro poderia mudar sua vida naquele exato momento. Ela poderia comprar comida decente, alugar um quarto em vez de um canto no dormitório, comprar um casaco de inverno quente. Seu olhar, involuntariamente, desceu. Ela usava sapatos velhos e gastos. A sola do sapato direito começara a descolar na ponta, deixando a umidade da rua entrar. Ana sentiu uma vergonha insuportável de sua pobreza, daquele jaleco fino, de seus cabelos desarrumados. Um rubor quente tomou conta de suas bochechas. Ela sentiu um nó amargo subir por dentro. Estavam lhe oferecendo dinheiro por ter agido como um ser humano. Como se a humanidade fosse algo que se pudesse comprar facilmente e embrulhar em um envelope branco. Sua mãe sempre lhe dizia: a pobreza não é vergonha, Ninha. Vergonha é quando a alma tem um preço baixo. A moça endireitou as costas, ergueu o queixo e olhou diretamente nos olhos do homem alto e forte. Guarde, por favor, disse ela em voz baixa, mas com um tom metálico. Ela afastou a mão dele com o envelope de forma suave, mas decidida. Eu não vendo vidas. Eu só fiz o meu trabalho. Não quero o que não é meu. O homem a examinou por alguns segundos. Ele procurava em seus olhos falsidade, uma tentativa de se valorizar ou de bancar a nobre, mas via apenas uma honestidade absoluta e o orgulho teimoso de uma órfã, acostumada a contar apenas consigo mesma. Ele abaixou lentamente a mão e guardou o envelope de volta no bolso interno do paletó. Os cantos de seus lábios se curvaram em um leve sorriso, no qual transparecia um respeito sincero e profundo. Você é uma ave rara, garota, disse ele, balançando a cabeça levemente. Ele se virou e caminhou em direção à escada, mas nos primeiros degraus parou por um segundo e disse por sobre o ombro: cuide-se. Ana ficou sozinha no corredor vazio. Ela pegou seu cardigã frio da maca, jogou-o sobre os ombros trêmulos e, tentando não olhar na direção de Zenaide Marques, paralisada junto à parede,
Foi para o terceiro quarto esvaziar as comadres dos pacientes acamados. Um novo e difícil dia estava começando. O inverno na virada do milênio foi rigoroso e prolongado em Belo Horizonte. O vento gelado, vindo das planícies do sul, soprou por semanas uma garoa fina e cortante pelas calçadas congeladas, forçando os poucos pedestres a esconderem o rosto em suas golas e apressarem o passo. Quase um ano se passara desde aquela terrível noite de julho, quando uma velha maca de hospital mudou para sempre o destino de várias pessoas. Para trás ficaram longos meses de uma investigação pesada e exaustiva e a dolorosa reabilitação diária de Diego. O fórum da cidade ficava em um prédio maciço e sombrio da era do Estado Novo. Lá dentro cheirava a papel velho, cera pesada para o chão e aquela peculiar desesperança institucional que se impregnara naquelas paredes ao longo dos anos. Na sala de audiências, o ar era insuportavelmente abafado. Os aquecedores, pintados com dezenas de camadas de tinta marrom, funcionavam com tanta força que o ar seco arranhava a garganta a cada inspiração. Mas Ana ainda sentia um calafrio fino e incessante. Ela estava sentada em um banco de madeira duro, polido por milhares de corpos alheios, reservado para as testemunhas. Usava um vestido de lã velho, o único decente que tinha, de cor azul escura. Ela o remendara nos cotovelos várias vezes à luz fraca de um abajur, tentando fazer os pontos serem absolutamente invisíveis. Mas agora, sob a luz forte dos lustres do tribunal, parecia-lhe que cada falha de sua miséria estava exposta. Ela se sentia como um grão de areia minúsculo, que acidentalmente caíra no mecanismo impiedoso e indiferente de muito dinheiro e crimes alheios. Bem à sua frente, atrás das grossas grades de metal da cela, estava sentada Carina, a jovem madrasta de Diego, que organizara a tentativa de assassinato e a tomada hostil da fábrica. Não se parecia em nada com uma prisioneira derrotada. Ela usava uma blusa cara de seda escura e cintilante, que parecia provocadora naquele ambiente. Carina sentava-se com as costas perfeitamente retas, com uma perna cruzada sobre a outra, e olhava para Ana sem piscar. Em seu olhar não havia um pingo de medo ou remorso. Apenas o sorriso frio e arrogante de uma mulher autoconfiante, observando um obstáculo irritante em seu caminho. À direita da cela, em uma longa mesa polida, estava a defesa. 3 homens bem cuidados, em ternos caros e impecavelmente ajustados, folheavam com segurança os papéis em pastas grossas, faziam anotações com canetas de ouro e ocasionalmente cochichavam entre si, irradiando uma confiança assustadora em sua vitória final. Todo o caso da acusação se baseava no testemunho de Ana. Foi ela quem transmitiu a senha sobre o cofre, permitindo que a equipe de segurança dos Vasconcelos conseguisse apreender os documentos incriminatórios antes que os homens de Carina transferissem os ativos. Ana estava apavorada. Ela sentia fisicamente como aqueles advogados autoconfiantes se preparavam para esmagá-la, arrastá-la na lama e apresentá-la ao juiz como uma garota desequilibrada que imaginara tudo em um delírio noturno. Apesar da porta da sala rangeu. O oficial de justiça, com uma voz monótona, chamou a próxima testemunha da defesa. Pelo corredor central, caminhando com segurança em suas botas novas importadas de salto baixo, passou Zenaide Marques. Ana involuntariamente prendeu a respiração. A ex-enfermeira-chefe havia prosperado visivelmente naquele ano. Do antigo uniforme desbotado não restara vestígio. A mulher usava um suéter fofo e caro de morrer, e em seu pescoço grosso, uma corrente de ouro espessa brilhava de forma provocadora. Zenaide Marques aproximou-se do púlpito, colocou a mão gorda com anéis maciços sobre a Constituição e, com um rosto deliberadamente pesaroso e solene, jurou dizer ao tribunal apenas a verdade. Um dos advogados de Carina, um homem alto com cabelos lisos penteados para trás, levantou-se lentamente de sua mesa. Ele se aproximou da testemunha, demonstrando com toda a sua postura um profundo respeito por sua experiência. Dona Zenaide, sua voz soou suave, quase carinhosa. A senhora trabalha há muitos anos como enfermeira-chefe. Descreva, por favor, a cidadã Ana como sua ex-funcionária e responda ao tribunal. É possível confiar em seu depoimento sobre alguma senha secreta, supostamente ouvida por ela naquela noite? Zenaide Marques suspirou pesadamente, de forma teatral. Ela tirou do bolso um lenço de renda e enxugou delicadamente os cantos de seus olhos completamente secos. Ah, senhor advogado, sua voz esganiçada ecoou sob o teto alto da sala, fazendo os presentes se contorcerem. Essa menina era um problema, viu? Meu castigo.
Eu a mantinha por pura pena, órfã, coitada, não tinha para onde ir. E ela era uma ladra. Eu mesma a peguei em flagrante. Roubava álcool dos nossos armários, medicamentos caros desapareciam constantemente. Não sei se ela mesma os usava ou vendia para alguém. Um murmúrio baixo e desaprovador percorreu a sala. Ana agarrou a beirada do banco de madeira com tanta força que suas mãos ficaram dormentes. Um calor insuportável de vergonha subiu por suas bochechas. E naquela noite específica, Zenaide Marques elevou a voz para que todos nos últimos assentos pudessem ouvir. Ela chegou para o plantão bêbada. Eu a repreendi, envergonhei. Ela se trancou no posto e dormiu feito uma pedra. Que senhas ela poderia ter ouvido? Ou ela imaginou tudo por causa da bebida, ou inventou tudo depois. Ela está apenas se vingando de mim, meritíssimo. Vingando-se porque eu queria demiti-la por justa causa, por roubo do patrimônio público. Menina de má índole. Desculpem a franqueza, mas não tenho mais forças para ouvir essa mentira. Karina, na cela, sorriu vitoriosamente, um sorriso quase imperceptível em seus lábios pintados. Ana estava sentada, mais morta do que viva. Uma vergonha pesada e pegajosa a envolveu completamente, embora não tivesse cometido um único erro. Ela abriu a boca para se defender, para gritar que era mentira. Mas a garganta se apertou tanto que nenhum som saiu. Lágrimas de uma ofensa ardente e impotente embaçaram seus olhos, transformando a sala em uma mancha borrada. O juiz, um homem idoso com o rosto marcado por rugas, baixou os óculos para a ponta do nariz e olhou para Ana por cima da armação com uma suspeita pesada e desagradável. As palavras de Zenaide caíam em terreno fértil. Em quem o tribunal acreditaria? Em uma mulher respeitada com anos de experiência ou em uma garota pobre com um vestido remendado? E nesse momento, no silêncio da sala, ouviu-se o rangido alto e prolongado do banco de carvalho na primeira fila. Ana levantou a cabeça. De seu lugar, levantava-se lentamente, com um esforço visível e enorme, Diego Vasconcelos. Um ano antes, ele era apenas um corpo mutilado em uma maca. Agora, diante da sala, estava um homem cuja vontade se revelara mais forte que costelas quebradas e traição. Ele havia emagrecido muito, o rosto se tornara mais anguloso e uma cicatriz profunda e avermelhada cruzava sua bochecha direita. Diego apoiava-se pesadamente com a mão esquerda em uma bengala médica de metal. Era visível que cada movimento lhe causava dor física, mas ele permanecia de pé, ereto, sem se curvar. Seu olhar, fixo em Zenaide Marques, era pesado e cheio de uma determinação inflexível. Meritíssimo. A voz de Diego soou ríspida e exigente, fazendo Zenaide estremecer. Peço a palavra. O advogado de Karina levantou-se instantaneamente, tentando intervir. Meritíssimo, o interrogatório da testemunha ainda não terminou. A vítima está violando o procedimento processual. Sente-se, advogado. O juiz o repreendeu, fria e duramente, e acenou para Diego. Fale, cidadão Vasconcelos. Diego deu um passo pesado em direção à mesa do juiz, batendo a bengala de forma audível no parquet. Ele tirou do bolso interno do paletó um gravador portátil japonês e o colocou sobre a superfície polida diante do juiz. Peço que esta gravação de áudio feita pela segurança da minha fábrica seja anexada aos autos do processo, disse ele, articulando cada palavra. Ela foi feita ontem à noite no restaurante O Mineiro, onde a respeitável testemunha teve uma reunião informal com representantes da defesa. Um silêncio tão profundo se instalou na sala que se podia ouvir o tic-tac rítmico do relógio na parede. Os advogados de Karina de repente pararam de folhear seus papéis e congelaram. Um deles ajeitou nervosamente a gravata. Diego apertou o botão de reprodução. Ouviu-se um clique alto de plástico. O alto-falante do gravador chiou baixo, transmitindo o ruído de fundo do salão do restaurante, o tilintar de talheres e uma música abafada. E então, para toda a sala do tribunal, soou uma voz feminina esganiçada, familiar até demais e confiantemente desafiadora. Então é o seguinte, senhor advogado, eu entendi tudo. Vou dizer no tribunal que essa garota é uma ladra cachaceira e que ela inventou toda essa história de senha do começo ao fim. Pra mim não custa nada, eu já não suporto ela mesmo. Mas nós tínhamos um acordo, vocês vão dar um gol 0 vermelho pro meu Igorzinho amanhã mesmo e quitar as dívidas de jogo dele com aquela gente até o último centavo, sem atraso. Senão eu não abro a boca e nem apareço no tribunal. Uma voz masculina baixa pertencente a um dos advogados sentados ali na sala.
Acalme-se. Dona Zenaide, o carro já está esperando na concessionária. Os documentos estão prontos. Faça o seu trabalho no tribunal e as chaves são suas. Diego apertou o botão. A fita parou. O torpor que paralisara a sala durou apenas um instante. E então o espaço explodiu. Pelas fileiras, uma onda de suspiros, sussurros indignados e exclamações se espalhou. O rosto de Karina atrás das grades perdeu instantaneamente toda a sua arrogância, tornando-se cinzento e envelhecido. Os advogados sentaram-se com as cabeças baixas, fingindo examinar seus papéis. O juiz agarrou o martelo de madeira e bateu com fúria em seu suporte especial. O som ecoou, oco e agudo. Silêncio na sala! Ele bradou, vermelho de raiva. Zenaide Marques estava no púlpito, agarrada a ele com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Ela não se parecia mais com a dona da situação. O rosto da mulher ficou coberto por manchas feias e avermelhadas. Seu corpo grande tremia, tanto que a corrente de ouro em seu pescoço tilintava contra os botões do suéter. Ela ofegava, parecendo um peixe jogado na areia. Essa não é a minha voz, gaguejou ela, olhando ao redor em busca de apoio. É uma montagem. Vocês não têm o direito de me gravar. Eu vou reclamar. O juiz olhou para ela com um nojo indisfarçável. Oficiais. Sua voz era fria e cortante. Retirem a cidadã da sala imediatamente. Detenham-na para averiguação de todas as circunstâncias. Instaurem um processo por falso testemunho em juízo e tentativa de extorsão em valores significativos. 2 oficiais de justiça corpulentos e uniformizados aproximaram-se imediatamente do púlpito. Um deles agarrou Zenaide Marques firmemente pelo cotovelo. Vamos, cidadã, não atrase o processo. A mulher tentou se soltar. Suas mãos gorduchas se agitaram no ar. Me soltem! Eu não fiz nada! O Igorzinho está me esperando! Ela uivou, perdendo os últimos resquícios de dignidade. As botas novas importadas deslizavam impotentes no parquet. Eles a arrastaram para a saída. Zenaide resistia, soluçava, gritava algo sobre seus direitos. Mas as pesadas portas do tribunal se fecharam impiedosamente atrás dela, cortando seus gritos patéticos. O juiz suspirou ruidosamente e se dirigiu à defesa. O tribunal declara um recesso de 2 horas. A defesa recomenda enfaticamente que reflita com muito cuidado sobre sua posição futura. A sessão foi interrompida. As pessoas começaram a sair, discutindo animadamente o escândalo sem precedentes. Ana saiu para o corredor, uma das últimas. No espaço de mármore ecoante do tribunal estava frio. A moça sentou-se no banco duro perto da janela. Ela tremia tanto que seus dentes batiam. A tensão das últimas horas estava deixando seu corpo, deixando para trás um vazio e uma fraqueza assustadores. Ela abraçou os ombros, tentando acalmar aquele frio interno. À sua direita, ouviu-se o som rítmico e pesado da bengala batendo no piso de mármore. Diego se aproximou do banco. Era difícil para ele dobrar a perna ferida, então ele se sentou ao lado dela pesadamente com um suspiro abafado, esticando o joelho doente para a frente. Ele se virou para a moça. Desculpe por você ter que passar por isso, disse ele em voz baixa. Sua voz não era mais dura. Ana levantou os olhos para ele. Ela ainda tremia. Diego tirou a luva de couro. Ele estendeu lentamente as mãos e, com cuidado, mas com muita firmeza, segurou as mãos geladas e trêmulas dela entre as suas, que estavam quentes. De seus dedos emanava um calor calmo e seguro, que gradualmente começou a aquecê-la. Essa garota frágil salvou minha vida, enquanto todos os outros ao redor se vendiam por trocados, disse ele, olhando-a diretamente nos olhos. Em seu olhar não havia um pingo de pena, apenas um respeito profundo e absoluto. Ana, eu andei perguntando sobre você. Conversei com um velho cirurgião, o Dr. Pedro Elias. A moça piscou surpresa. O nome de seu único defensor no hospital a fez relaxar um pouco. Eu sei que você é uma diagnosticista brilhante, só que ainda sem diploma, continuou Diego, sem soltar suas mãos. Eu sei como você lê manuais à noite e sei que sonha em se tornar uma médica de verdade. Ana instintivamente tentou retirar as mãos. A velha defesa habitual da órfã começou a se erguer novamente ao seu redor. Eu já disse ao seu homem da segurança, disse ela, afastando-se. Eu não vou aceitar esmola por aquela noite. Nem dinheiro, nem qualquer tipo de ajuda. Eu o salvei não para receber algo em troca depois. Diego não a deixou retirar as mãos. O canto de seus lábios se curvou em um sorriso quase imperceptível e compreensivo. A cicatriz avermelhada em sua bochecha se esticou.
tornando seu rosto severo, mas os olhos permaneceram quentes. Não é esmola, sua teimosa, respondeu ele suavemente. É um investimento. Ana franziu a testa, sem entender. Minha fábrica está passando por uma grande reestruturação agora, começou Diego em um tom de negócios. Estamos limpando o crime e começando a construir uma produção nova e honesta. E a primeira coisa que estamos projetando é a construção de nossa própria clínica moderna para nossos trabalhadores e suas famílias. Precisaremos de pessoas. Pessoas em quem eu possa confiar como em mim mesmo. Ele se inclinou um pouco para frente. Olhando em seu rosto, a fábrica pagará oficialmente sua formação na Faculdade de Medicina da UFMG, do primeiro ao último semestre. Pagaremos sua moradia na República e uma bolsa de estudos, para que você não precise lavar chão à noite por um pedaço de pão. Ana o olhava com os olhos arregalados, com medo de acreditar no que ouvia. E em troca, Diego cortou rispidamente, sem lhe dar chance de objetar. Assim que você receber seu diploma, você volta para Belo Horizonte e trabalha por 5 anos em nossa nova clínica da fábrica como chefe do setor de diagnóstico. Você vai reerguer a medicina da cidade, relações estritamente comerciais e contratuais, um contrato oficial com a empresa, sem qualquer caridade. Você aceita? Ana congelou. Ela procurou em seus olhos um motivo oculto. A condescendência de um rico para com uma garota pobre. Mas não havia nada disso. Diego a olhava como uma igual, como uma especialista valiosa em quem ele estava disposto a investir por uma causa comum. Era a sua chance, a única chance em sua vida de escapar do abismo e cumprir a promessa feita ao lado da cama de sua mãe moribunda. Ana sentiu como o calor de suas mãos finalmente afastava o calafrio do tribunal. Ela respirou fundo, endireitou as costas e, olhando em seus olhos cansados, mas cristalinos e honestos, assentiu lenta e muito firmemente. O tempo na faculdade de medicina corria de forma diferente da vida normal. Não era medido em meses e anos, mas em uma sucessão interminável de provas exaustivas, noites em claro sobrepesados, tomos de anatomia e breves pausas para um sono inquieto. Chegou o ano de 2001. A fábrica de Belo Horizonte, conforme o contrato assinado, pagava pontualmente os estudos de Ana na capital do estado. O valor do semestre era transferido para a conta da universidade e, com isso, a ajuda financeira terminava oficialmente. Diego tentou várias vezes, através dos advogados da empresa, conseguir para ela uma bolsa de estudos adicional para despesas diárias, mas Ana invariavelmente se recusava a assinar os papéis. O orgulho de uma órfã acostumada desde a infância a contar apenas consigo mesma era sua única proteção. Ela sabia muito bem com que olhares eram acompanhadas as moças que eram abertamente sustentadas por patronos ricos. Ana não queria ser uma sustentada aos olhos dos professores e colegas de curso. Ela queria se tornar uma médica, por isso sobrevivia por conta própria. Era o 2º ano. A aula prática de anatomia patológica acontecia em um antigo prédio pré-revolucionário da universidade. Os tetos altos e abobadados não retinham o calor. E na sala de aula sempre havia uma corrente de ar gelada, misturada com o cheiro pesado e penetrante de formol. Ana estava sentada numa longa mesa de madeira, com um caderno coberto por uma caligrafia pequena e apertada à sua frente. Usava um jaleco que ainda era dos tempos do curso técnico. O tecido há muito perdera sua brancura original, apesar de Ana o ferver regularmente na cozinha comunitária da República. O jaleco estava fino, amarelado na gola e cheirava sabão de coco. Ao seu lado, com uma perna negligentemente cruzada sobre a outra, sentava-se Milena, filha de um importante político do estado. Ela usava um jaleco novo, feito sob medida, de um algodão grosso e caro, que mais parecia um vestido acinturado. No pulso de Milena brilhava um pesado relógio de ouro, e suas unhas compridas estavam pintadas com um verniz brilhante. Isso era estritamente proibido pelas regras de antisepsia, mas os professores preferiam não fazer observações a uma aluna com tal sobrenome. Milena inclinou-se para sua amiga sentada do outro lado e sussurrou alto, para que Ana ouvisse cada palavra com certeza. Não dá para respirar. Ela está cheirando a água sanitária de novo e a sabão barato. Uma verdadeira faxineira. Por que ainda mantém gente assim aqui? Estragam toda a estética da medicina. Ana não virou a cabeça. Apenas apertou com mais força a caneta esferográfica de plástico.
Suas bochechas empalideceram ligeiramente, mas suas costas permaneceram perfeitamente retas. Ela há muito aprendera a ignorar essas pequenas alfinetadas. Os filhos de papai brincavam de ser estudantes de medicina, enquanto seus pais pagavam por suas notas. Ana, por outro lado, lutava por seu direito de estar ali todos os dias. O velho professor Arnaldo Bastos, um homem severo e intolerante à ignorância, levantou-se lentamente de sua cátedra. Ele percorreu a sala com um olhar atento por cima dos óculos de armação de tartaruga. Bem, colega, sua voz rangente fez os alunos cessarem instantaneamente os sussurros. Vamos ao caso prático. Paciente, 45 anos. Queixas de fraqueza muscular progressiva, escurecimento da pele em áreas expostas ao sol, queda persistente da pressão arterial. Histórico de infecção grave. Qual a sua hipótese sobre a patogênese? O que exatamente estamos procurando? Um silêncio tenso e viscoso se instalou na sala. Os alunos desviavam o olhar, mergulhando apressadamente em suas anotações. O caso era francamente complexo, com um conjunto de sintomas que não constavam no livro didático básico para o segundo ano. Arnaldo Bastos sorriu com desdém. E então, futuros luminares da medicina? Silêncio. Milena, a senhorita sempre se senta na primeira fila e gosta de conversar. Ilumine o grupo. Milena levantou-se com relutância. As pulseiras de ouro em seu pulso tilintaram suavemente. Ela ajeitou o penteado perfeito e começou, insegura. Bem, talvez seja um envenenamento por metais pesados, ou a infecção tenha causado uma complicação no músculo cardíaco. Seria preciso prescrever antibióticos de amplo espectro e fazer um eletrocardiograma. Sente-se, Milena. O professor interrompeu secamente. Se a senhorita prescrever antibióticos indiscriminadamente para um paciente assim, vai matar. Antes do anoitecer, a senhorita não vê o quadro clínico como um todo. Está apenas adivinhando. Milena franziu os lábios pintados e sentou-se com evidente irritação, lançando um olhar furioso para os rapazes que riram nas fileiras de trás. Ana levantou-se lentamente de seu lugar. Com licença, professor Arnaldo. Sua voz soou calma e firme. O professor voltou seu olhar para ela e acenou brevemente. Este é o quadro clínico de insuficiência adrenal crônica, disse Ana com clareza. Doença de Addison. A infecção anterior, provavelmente de natureza tuberculosa, causou uma complicação no córtex adrenal, provocando sua destruição gradual. Daí, a queda de pressão e a característica pigmentação bronzeada da pele devido ao excesso do hormônio estimulador de melanócitos. Para confirmar o diagnóstico, é necessário realizar urgentemente um teste de estímulo com ACTH e verificar o nível basal de cortisol no sangue. Ela se calou. Na espaçosa sala de aula, o silêncio era tanto que se podia ouvir o barulho dos carros passando na rua. Arnaldo Bastos tirou lentamente os óculos. Ele olhou para a estudante, magra, com o jaleco desbotado, com um olhar longo e inquisidor. Seu rosto, marcado por rugas profundas, suavizou-se visivelmente. Brilhante, Ana, disse o professor com um respeito sincero e genuíno. Simplesmente brilhante. A senhorita tem uma compreensão profunda do processo. Ele percorreu a sala silenciosa com o olhar. Aprendam, colegas. Isto é o que significa ter uma verdadeira vocação para a medicina. Vocação e um trabalho colossal. Não a carteira do papai e perfumes caros. Sente-se, Ana. Excelente. Ana sentou-se na cadeira dura. Milena, ao seu lado, ficou vermelha até a raiz dos cabelos. Seu rosto se contorceu de ofensa, enquanto dentro de Ana uma sensação calorosa e calma de vitória merecida se espalhava. Ninguém podia tirar dela seu conhecimento, ninguém podia comprar sua inteligência. Mas as vitórias intelectuais nas salas de aula iluminadas não anulavam a dura realidade cotidiana. Chegou o inverno do terceiro ano, o ano mais terrível e exaustivo da Faculdade de Medicina. Farmacologia, anatomia topográfica e cirurgia operatória exigiam uma atenção constante da memória. Para conseguir se alimentar e pagar suas modestas despesas, Ana arrumou um emprego como faxineira nos plantões noturnos em uma das clínicas da cidade. Sua rotina se transformou em um teste diário de resistência. De dia, ela assistia às aulas, à noite, decorava latim na sala de leitura da biblioteca. E de madrugada, lavava os longos corredores pisoteados. Dormia de 3 a 4 horas por noite, em cochilos interrompidos em um pequeno vestiário, em um sofá duro. Era final de julho. O frio bateu com força. O termômetro caiu abaixo de 0.
O relógio na recepção da clínica marcava 4 da manhã. Ana lavava o chão no corredor gelado do primeiro andar. As mãos há muito estavam cobertas por frieiras que coçavam por causa da água gelada e da solução agressiva de água sanitária. Luvas de borracha eram fornecidas raramente e rasgavam rapidamente nos cabos de madeira dos baldes. A moça passava o rodo pesado de madeira mecanicamente e monotonamente pelo piso sujo, recolhendo a lama preta trazida por centenas de pacientes durante o dia. As costas doíam insuportavelmente com o cansaço crônico acumulado. Ela pressionou o rodo um pouco mais forte para remover uma mancha seca no chão. Ouviu-se um estalo seco e agudo. O velho cabo de madeira, ressecado pelo tempo, partiu-se ao meio. Ana perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos no chão molhado. A água suja imediatamente encharcou o tecido fino de sua calça de uniforme, queimando sua pele com o frio. A moça ficou sentada no chão, segurando o pedaço inútil de madeira, e olhou para a poça cinza e suja à sua frente. Ela tentou se levantar, apoiando-se na parede. O olhar, involuntariamente, deslizou para baixo. Sua bota de inverno direita, comprada em uma feira barata há 3 anos, finalmente se rendeu. A sola de borracha barata, que ela já tentara colar 2 vezes por conta própria, estava quase completamente descolada, da ponta até o meio do pé. A água gelada do chão, lenta mas seguramente, se infiltrava, encharcando a meia fina de lã. Ana olhou para aquela bota rasgada e, de repente, todo o peso dos últimos anos desabou sobre ela com uma força nova e avassaladora. Ela mentalmente contou suas parcas economias. Na carteira velha, no bolso do casaco, havia exatamente R$ 15. Faltava ainda uma longa semana para receber a bolsa. R$ 15 eram 2 pães dos mais baratos e um pacote de erva mate. Um tubo de cola boa para pelo menos segurar a sola custava o dobro. Amanhã ela teria que ir para uma prova dificílima de farmacologia, em um frio de rachar. Ir com o pé nu e molhado. Parecia-lhe que estava enganando a todos. Enganando o velho professor que a considerava talentosa. Enganando o pai de Diego, que investira dinheiro em seus estudos. Enganando o próprio Diego, que ligava de vez em quando para saber de seu progresso. E ela respondia animadamente que estava dando conta. Ela não conseguiria cumprir aquele contrato. Era impossível se tornar uma boa médica se você desmaiava de fome nas aulas e não conseguia comprar um calçado básico. Ana, de alguma forma, limpou a água suja com um pano manualmente, torcendo com os dedos vermelhos e enrijecidos. Esperando o fim do turno, ela enrolou um saco plástico grosso de lixo no pé molhado, enfiou o pé na bota rasgada e foi para a República. O vento batia impiedosamente em seu rosto, jogando uma poeira gelada em seus olhos. Cada passo era uma dor aguda e cortante no pé congelado. O quarto na República a recebeu com um frio penetrante. A janela estava completamente coberta por uma espessa camada de gelo branco, através da qual a luz da manhã mal conseguia passar. O velho aquecedor de ferro, fundido sob o parapeito da janela, estava apenas ligeiramente morno. Ana não tirou o casaco. Ela apenas se sentou no chão perto da janela, abraçou os joelhos e envolveu o metal gelado do aquecedor com as mãos, pressionando a bochecha contra ele. E ali, em completa solidão, o pilar interno que a sustentara por tanto tempo rachou. Pela primeira vez em vários anos, ela se permitiu desistir. Ana fechou os olhos e de sob os cílios baixos jorraram lágrimas quentes e amargas. Elas escorriam por suas bochechas pálidas, deixando rastros molhados, e caíam no ferro fundido áspero. Ela chorava silenciosamente, tremendo com todo o corpo, engasgando com a profunda mágoa de sua miséria, da injustiça, daquele frio eterno e exaustivo. Mamãe, sussurrou ela para a escuridão do quarto com a voz rouca e embargada. Mamãe, como está difícil. Eu não aguento mais. Ela ficou sentada no chão por cerca de 1 hora, até que as lágrimas secaram completamente, deixando para trás apenas um vazio zumbindo e uma dor de cabeça surda. Ana levantou-se com dificuldade, arrancou uma folha limpa de um caderno, pegou uma caneta. A caligrafia estava irregular. Os dedos ainda tremiam de frio e do colapso nervoso que sofrera. Prezado Sr. Diego Vasconcelos, eu, Ana, solicito a rescisão do meu contrato de formação direcionada. Não estou conseguindo lidar com a carga acadêmica e financeira. Comprometo-me a devolver à fábrica todos os fundos investidos em mim dentro de... Ela não sabia em quanto tempo conseguiria devolver uma quantia tão grande, talvez em toda a sua vida restante.
mas a decisão estava tomada. Ela largaria a faculdade, iria trabalhar como enfermeira em tempo integral, compraria umas botas quentes novas e simplesmente viveria, sem essas ambições insuportáveis. O rascunho da carta ficou sobre a mesa. Ana caiu na cama rangente e mergulhou instantaneamente em um sono pesado e escuro. Na noite seguinte, véspera da prova, fez ainda mais frio. Ana estava sentada à mesa, olhando sem entender para o livro aberto de farmacologia. As letras pretas dançavam diante de seus olhos, sem formar palavras com sentido. O rascunho do pedido de desligamento estava ao lado, esperando que ela o passasse a limpo. De repente, no silêncio do corredor da República, ouviram-se passos pesados e confiantes, seguidos por uma batida curta e insistente em sua porta frágil. Ana estremeceu. Ninguém a visitava. Ela ajeitou os cabelos desarrumados, jogou seu velho cardigan cinza sobre os ombros e girou a fechadura. Na porta estava Diego. Ele parecia enorme no vão estreito da porta do prédio surrado, usava um casaco de caxemira grosso e caro, sobre cujos ombros largos prateavam flocos de neve que não derreteram. Ele cheirava frescor de geada, a bom tabaco e a uma confiança calma e absoluta. Ana não o via há vários meses. A fábrica estava se recuperando com dificuldade da crise e Diego trabalhava dia e noite. Ele parecia cansado, havia olheiras profundas sob seus olhos, o rosto estava visivelmente mais magro e a cicatriz na bochecha com o frio tornara-se avermelhada. Mas seu olhar atento aqueceu-se instantaneamente assim que viu a moça. Diego entrou no quarto e o espaço imediatamente pareceu apertado. Seus olhos, acostumados a notar os menores detalhes em negociações complexas, escanearam em uma fração de segundo o ambiente miserável. Ele viu tudo, os olhos dela vermelhos e inchados das lágrimas recentes, sua palidez doentia e antinatural, o gelo na janela e a bota de inverno rasgada e inútil, jogada de qualquer jeito perto da porta sobre um jornal velho. Seu olhar percorreu a mesa e parou na folha de caderno com as palavras: "Solicito a rescisão do meu contrato." As mandíbulas de Diego se cerraram com tanta força que os músculos saltaram em suas bochechas. Ele era um homem rico, poderia, naquele exato momento, tirar do bolso interno um maço de notas altas, colocá-lo sobre a mesa, poderia ir à loja mais próxima e comprar para ela as melhores roupas de inverno e vários pares de sapatos. Mas ele entendia Ana melhor do que ninguém. Ele sabia que se tentasse resolver os problemas dela com dinheiro, se mostrasse a pena arrogante de um rico por uma estudante pobre, aquela garota orgulhosa e ferida fecharia a porta para ele para sempre. Ela veria isso como um pagamento, como a compra de sua independência, e então tudo entre eles estaria acabado. Diego não disse uma palavra sobre a aparência dela ou o frio no quarto. Ele tirou silenciosamente as luvas de couro, desabotoou o casaco e colocou sobre a cadeira rangente uma sacola de plástico pesada e volumosa com a qual chegara. "Olá, Ana." Sua voz grave preencheu o quarto gelado, trazendo consigo uma sensação inexplicável de segurança. "Eu estava passando por aqui. Resolvi dar uma olhada." Ele tirou da sacola 3 livros pesados e brilhantes. Eram os mais novos e caríssimos atlas médicos coloridos de cirurgia e anatomia patológica publicados no exterior. Os estudantes só podiam sonhar com algo assim. "Meu pai mandou", disse Diego em um tom uniforme, com um sorriso suave e quase imperceptível. "Ele encomendou para a biblioteca da nossa futura clínica da fábrica. Mandou você estudar com antecedência para estar a par das tendências modernas." Ana olhava para os livros, incapaz de dizer uma palavra. Um nó apertado na garganta a impedia de respirar. E Diego, enquanto isso, tirou outra coisa da sacola. Uma garrafa térmica de metal, enorme e bojuda, cuidadosamente embrulhada em uma toalha de banho grossa para manter o calor, e um grande recipiente de plástico firmemente envolto em várias camadas de papel alumínio. Ele se aproximou da mesa. Sua mão grande, com movimentos confiantes e calmos, pousou sobre a folha de caderno escrita. Diego puxou suavemente o rascunho do pedido de desligamento de debaixo do cotovelo de Ana, amassou e o jogou displicentemente na lixeira sob a mesa. "E eu pensei", disse ele, olhando-a diretamente nos olhos. E em seu olhar severo havia tanta compreensão que o coração de Ana parou. "Pensei que, com um frio terrível como este, jantar sozinho em uma casa vazia é completamente errado. Não se atreva a desistir, Ana. Tá me ouvindo? Nunca se atreva. Meu pai e eu acreditamos em você. Você é o nosso melhor projeto." Ele desatarrachou a tampa da garrafa térmica. O pequeno quarto foi instantaneamente preenchido pelo cheiro denso,
delicioso e inebriante de um verdadeiro caldo de feijão caseiro, rico e encorpado. Cheirava a alho, cheiro verde, caldo de carne e a um cuidado humano genuíno. Diego abriu o recipiente. Lá dentro havia pães de queijo quentinhos e dourados. Eles se sentaram no quarto miserável e gelado da República, em uma mesa bamba. Ana comia o caldo de feijão escaldante. O líquido quente descia por seu esôfago, aquecendo não apenas seu corpo frio e exausto, mas também sua alma congelada. Diego sentou-se à sua frente, ainda com o casaco caro desabotoado. Ele não comeu nada, apenas a observava e de vez em quando enchia sua caneca com chá forte e doce da garrafa térmica. Ana levantou os olhos do prato e olhou para ele através do vapor que subia da caneca quente. Ela olhou para a cicatriz branca em seu rosto, para as rugas de cansaço nos cantos de seus olhos, para suas mãos fortes e seguras. E naquele momento uma consciência absolutamente clara a atingiu. Aquele homem não viera para comprá-la. Ele não lhe trouxera bugigangas caras para mostrar seu poder. Ele lhe trouxera comida quente para que ela não desmaiasse e livros raros, para que ela pudesse se tornar a melhor em sua área. Ele respeitava seu trabalho colossal, seu orgulho e seus limites pessoais. Naquela noite fria de julho, ela salvara a vida dele. E agora ele estava salvando a dela. Silenciosamente, sem palavras desnecessárias, apenas estando ao seu lado no momento em que ela estava prestes a quebrar. Ele não era seu patrocinador. Ele se tornou sua tábua de salvação neste mundo cruel, sua muralha de pedra. As lágrimas novamente subiram aos seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de uma gratidão incrível e silenciosa. Ana respirou fundo, afastou o prato vazio e olhou firmemente para o atlas médico. Amanhã, ela iria e passaria naquela prova de farmacologia. Ela suportaria tudo, porque agora ela sabia com certeza, neste mundo enorme, havia uma pessoa que acreditava nela. Maio invadiu Belo Horizonte com uma floração exuberante e desenfreada. A cidade, como se estivesse cansada do longo e arrastado inverno, absorvia avidamente o calor. Ao longo das ruas, os ipês brancos desabrochavam em espuma branca, e o vento espalhava seu aroma adocicado e fresco, misturando-o com o cheiro do asfalto aquecido pelo sol. Ana caminhava pela larga alameda que levava ao terreno da fábrica. Ela não tinha pressa, saboreando cada passo. Tinha 27 anos. Em sua bolsa estava um diploma de médica novinho em folha, com cheiro de tinta de gráfica, com honras. O resultado de 6 anos de vida transformados em uma maratona prolongada de sobrevivência. Nesses anos, ela mudara tanto que às vezes não se reconhecia no espelho. Da garota assustada e desajeitada com o jaleco desbotado e sem forma, não restara vestígio. Os cabelos castanhos estavam arrumados em um penteado elegante e bem cuidado. As costas mantinham-se perfeitamente retas. Era o resultado do hábito de anos de não se curvar sob o peso do cansaço. Usava um terno claro, bem cortado, comprado com a primeira bolsa de estudos honestamente economizada. Ana caminhava com confiança, como uma pessoa que com as próprias mãos, através de suor, fome e noites em claro, conquistara o direito ao seu futuro. À frente, surgiram os portões de ferro forjado da fábrica. Ana se lembrava bem daquele lugar. Antes, havia ali barracões sombrios e tortos e armazéns com o reboco descascado. Agora, em seu lugar, erguia-se um prédio completamente novo e moderno, a clínica da fábrica. Ela parou por um momento, observando a construção. O tijolo de revestimento claro e quente brilhava sob os raios do sol da primavera. As enormes janelas panorâmicas refletiam o céu sem nuvens. Ao redor do prédio, operários terminavam de arrumar os canteiros largos. No ar, um cheiro forte de terra úmida e do asfalto novo do estacionamento. A moça subiu os degraus largos e puxou a pesada porta de vidro. Lá dentro, não havia nada da atmosfera opressiva dos hospitais antigos. Não cheirava a água sanitária ou a medicamentos velhos. O hall espaçoso a recebeu com um frescor leve, o aroma de café recém-feito e o cheiro de móveis novos. O piso de pedra clara brilhava tanto que refletia as lâmpadas brilhantes no teto. Bem-vinda de volta a casa, minha filha. Ana se virou. Em sua direção caminhava Nicolau Vasconcelos. Nesses anos, o velho havia envelhecido visivelmente. Os cabelos ficaram completamente brancos. Os movimentos perderam a antiga rapidez. Ele se apoiava pesadamente na bengala, mas seu rosto brilhava com uma paz profunda que Ana nunca vira nele antes. Ele encontrara seu novo sentido de vida na construção daquele centro médico. Ele se aproximou e abraçou Ana com força,
de forma paternal. A moça encostou o nariz na lapela de seu paletó. De Nicolau Vasconcelos vinha o cheiro familiar de bom tabaco. Nós construímos uma verdadeira fortaleza para você. A voz do velho tremeu um pouco e Ana notou como lágrimas brilharam nos cantos de seus olhos. Ele deu um tapinha em suas costas com a mão larga. Trouxemos os melhores equipamentos. Vá, assuma o seu posto. Seu setor fica no segundo andar, na ala mais iluminada. Ana subiu a escada. Seus saltos batiam suavemente na pedra. Ela caminhou pelo corredor, claro até parar diante de uma porta de madeira maciça. Na placa fosca, com uma fonte clara e rigorosa, estava gravado: chefe do setor de diagnóstico, DRA, Ana Nogueira. Ela passou as pontas dos dedos pelas letras frias. Um nó apertado se formou em sua garganta. 6 anos antes, ela não era ninguém, um material descartável para o sistema. E agora estava diante da porta de seu próprio setor, pronta para ajudar as pessoas de verdade. Ana apertou a maçaneta e entrou. O consultório era enorme. 2 janelas largas deixavam entrar tanta luz da primavera que não era preciso acender as lâmpadas. No chão, um piso de vinil de alta qualidade imitava madeira. No centro, uma mesa maciça de carvalho, atrás da qual havia uma confortável cadeira de couro. Mas o olhar de Ana foi atraído não pela decoração cara do consultório. No centro da mesa de carvalho, capturando os reflexos do sol, havia um enorme vaso de vidro. Estava cheio até a borda de crisântemos brancos. Eram dezenas. As flores exuberantes exalavam um aroma forte, fresco e ligeiramente amargo, que preencheu instantaneamente todo o espaço. Ana se aproximou da mesa e tocou delicadamente uma pétala fria. Atrás dela, ouviu-se um clique suave. A porta do consultório se fechou. A moça se virou. Na soleira estava Diego. Ele tirara o casaco leve, ficando em um terno azul escuro rigoroso, que se ajustava perfeitamente a seus ombros largos. Diego não mudara muito externamente nesses anos. Apenas nos cabelos escuros e grossos, nas têmporas, aparecera uma nobre mecha prateada, e a cicatriz na bochecha direita ficara completamente branca, misturando-se com a pele. Ana olhava para ele, sentindo fisicamente como uma corda invisível e tensa se esticava entre eles. Durante todos os 6 anos de seus estudos, eles mantiveram uma distância estritamente profissional. Comunicavam-se exclusivamente de forma formal. Diego ligava para ela uma vez por mês para saber de seu progresso nos estudos, perguntava secamente se precisava de mais livros e era o primeiro a desligar. Ele nunca mais fora à sua república depois daquela noite gelada no 3º ano. Ele não lhe dera joias, não tentara diminuir a distância. No início, isso magoou Ana, mas ao amadurecer, ela entendeu a profundidade de seu ato. Diego construíra deliberadamente aquela parede. Ele protegera o nome dela. Ele sabia que tipo de fofocas sujas cercavam as jovens estudantes cujos estudos eram pagos por empresários ricos. Ele não queria que ninguém na universidade ou em sua Belo Horizonte natal ousasse acusar a brilhante médica Ana de ter obtido seu diploma não apenas com trabalho. Ele suportara aquela distância pela reputação impecável dela. Mas naquela manhã, o contrato fora oficialmente cumprido. As obrigações profissionais deles terminaram. Não havia mais a estudante pobre e o contratante rico. Havia um homem e uma mulher. Diego deu alguns passos lentos em direção à mesa. A cada movimento dele, o espaço do consultório parecia diminuir. Em seus olhos escuros, agora, havia tanta ternura, tanta força contida, que Ana perdeu o fôlego. Ela se apoiou com as palmas das mãos na beirada da mesa de carvalho, sentindo os joelhos começarem a tremer. Eu esperei por este dia por 6 longos anos, Ana. Sua voz soou baixa e um pouco rouca. Pela primeira vez em todo esse tempo, ele a tratou por você. Ele parou bem perto. Seu diploma com honras está na sua bolsa. O contrato está encerrado. Diego olhou diretamente em seus olhos. Você pagou cada centavo investido em você com seu conhecimento. Você está absolutamente livre de quaisquer obrigações com a fábrica e comigo. Dizendo isso, ele de repente se afastou da mesa e foi até a parede onde estava pendurada uma bela paisagem em uma moldura maciça. Diego afastou o quadro com segurança. Atrás dele, escondia-se a porta de metal de um pequeno cofre embutido na parede. Ele digitou rapidamente a combinação. A fechadura emitiu um baipe curto e a porta cedeu suavemente. Ana o observava sem entender.
Ela pensava que ele pegaria documentos oficiais da clínica ou ordens de nomeação. Diego enfiou a mão no cofre. Ele não tirou uma pasta com papéis. Em sua mão direita havia uma pequena caixa coberta de veludo azul escuro, e com a mão esquerda ele tirou algo disforme, cinza, enrolado em um rolo apertado. O homem se virou e se aproximou de Ana. Ele colocou o rolo cinza na beirada da mesa, ao lado dos crisântemos, e o desenrolou cuidadosamente. Ana baixou os olhos e parou de respirar. Sobre a mesa de carvalho polido estava o velho cardigan de lã, de tricô grosseiro, aquele que fora de sua mãe. Estava desbotado, gasto nos cotovelos, tendo perdido toda a forma. E na lapela direita, algumas manchas escuras daquela noite estavam impregnadas para sempre. A moça olhava para aquela peça velha e o tempo para ela parou. De uma só vez, as memórias a assaltaram. O corredor gelado, a lâmpada piscando, o peso da mão dele em seu pulso e o frio que penetrava até os ossos. Você o tirou de si mesma. A voz de Diego soou muito baixa. Ele pegou o cardigan com as duas mãos e, com cuidado, como se fosse o tesouro mais valioso, o colocou nas mãos de Ana. Você me cobriu com ele naquele corredor gelado, naquela noite em que o mundo inteiro se virou, e simplesmente esperou que eu morresse. Ana apertou a lã áspera com os dedos trêmulos. O tecido guardava um leve cheiro de armário velho, mas para ela cheirava a memória. Eu o peguei daquela maca e guardei, continuou Diego, olhando para seu rosto pálido. Porque naquela noite terrível você não salvou apenas a minha vida. Você salvou a minha fé nas pessoas, a minha alma. Se não fosse por você, Ana, eu teria deixado de acreditar no bem. Ele deu o último passo, ficando tão perto dela que ela podia sentir o calor que emanava de seu corpo. Diego abriu a caixa de veludo. Lá dentro, um anel de platina com uma pedra clara e transparente brilhou suavemente. Eu mantive a distância para que ninguém ousasse lançar uma sombra sobre o seu nome. Mas eu vivi pensando em você todos os dias, disse ele, e em seus olhos brilhou uma sinceridade absoluta, conquistada ao longo dos anos. Ana, case-se comigo. Ana olhou para o anel, depois para o rosto do homem que se tornara tudo para ela. Apoio, proteção, sentido. A necessidade de se defender, que a mantivera tensa por anos, forçando-a a sobreviver e lutar, desapareceu de repente. Ela não precisava mais provar nada. Ela apertou com força o velho cardigan cinza contra o peito, como se abraçasse a si mesma, aquela garota assustada de 19 anos do passado. Ana cobriu o rosto com as mãos, e seus ombros tremeram de soluços. Não eram lágrimas de desespero ou cansaço. Era uma onda poderosa de uma felicidade incrível e a muito esperada. Sim, ela suspirou entre as lágrimas, afastando as mãos do rosto. Ela olhou nos olhos de Diego e repetiu com mais firmeza, sorrindo. Sim, eu aceito. Diego pegou sua mão esquerda com cuidado. Seus dedos grandes e quentes tremiam um pouco enquanto ele colocava o anel em seu dedo. E então ele simplesmente a puxou para si, abraçando-a com força. Ana fechou os olhos, sentindo sob a bochecha a batida regular de seu coração. Naquele mesmo momento, no corredor iluminado da clínica, a poucos metros da porta fechada do consultório, estava o Dr. Pedro Elias. O velho cirurgião, a quem Diego nomeara diretor da nova clínica, parecia ter rejuvenescido 10 anos. Usava um jaleco novo, perfeitamente branco. Pedro Elias olhou para a placa na porta do consultório de Ana. Ele não ouvia as palavras ditas lá dentro, mas já sabia de tudo. O velho ajeitou os óculos na ponta do nariz, apertou os olhos de forma astuta e bondosa e, com visível satisfação, esfregou as mãos uma na outra. Sorrindo amplamente para seus pensamentos, ele se virou e caminhou pelo corredor com um passo lento e de dono. Havia muito trabalho pela frente. Uma nova e boa vida estava começando. Outubro de 2010 foi excepcionalmente generoso e calmo em Belo Horizonte. O outono dourado cobriu a cidade com um tapete denso e farfalhante de folhas de plátano vermelhas e amarelas. O ar tornou-se transparente, fresco e cheirava ao fumo acre das fogueiras, misturado com o aroma adocicado das maçãs maduras demais. Para Ana, com 31 anos, aquele mês era especial. Chefe do setor de diagnóstico, uma médica profundamente respeitada na cidade e uma esposa feliz, ela finalmente sentia aquela estabilidade interna absoluta e inabalável que levara longos e difíceis anos para alcançar. Ela e Diego tinham um filho de 4 anos, Miguel, um menino loiro e calmo, que se tornara o principal sentido e a recompensa por todas as provações vividas. A clínica da fábrica funcionava como um relógio, salvando centenas de vidas.
e a jovem mulher conhecia cada corredor, cada quarto. Era uma terça-feira de trabalho normal. Ana, vestida com um jaleco impecavelmente branco e rigidamente engomado, descia a larga escada de mármore do segundo andar, lendo atentamente o prontuário de um paciente complexo. De repente, o zumbido regular e medido do primeiro andar foi quebrado por um choro de mulher alto e desesperado. A chefe do setor parou no patamar entre os andares, levantando a cabeça dos papéis. No hall espaçoso e iluminado da clínica, ocorria um escândalo. 2 seguranças fortes e uniformizados tentavam, com cuidado e sem usar força bruta, afastar 2 pessoas em direção às portas automáticas. Eram pessoas de outro mundo, aquele mundo de miséria e desesperança do qual a nova clínica parecia estar seguramente protegida. Uma mulher com uma jaqueta de nylon engordurada e desbotada chorava histericamente, agarrando-se com as mãos sujas ao balcão da recepção. Ela arrastava consigo um rapaz. Ele parecia assustador. Emaciado, com a pele amarelada, mal se mantinha de pé. O rapaz tremia incontrolavelmente. A cabeça balançava inertemente de um lado para o outro. Ele emitia sons guturais e inarticulados. Para qualquer médico, o quadro clínico era óbvio. Uma condição gravíssima do organismo devido a longos anos de dependência de drogas, falha no funcionamento do fígado e do sistema nervoso. Sua vida era uma questão de dias. Senhora, por favor, acalme-se, dizia o chefe de turno da segurança com um tom uniforme e ensaiado, bloqueando seu caminho. Esta é uma instituição médica particular. Atendemos apenas funcionários da fábrica com plano de saúde. Chame uma ambulância comum da cidade. Não temos autorização para atendê-la. Por favor, retire-se do local. A senhora está assustando os visitantes. Mas a ambulância não vem mais nos buscar. A mulher soluçou alto, debruçando-se sobre o balcão. Disseram que ele não tem mais jeito. Disseram para ele ficar em casa. Me ajudem, vocês têm aparelhos modernos aqui, tem bons médicos. Salve o meu Igorzinho! Pelo amor de Deus, eu imploro. Ana desceu mais alguns degraus. O cheiro forte e pesado de corpo sujo e de álcool velho chegou até a escada, sobrepondo-se ao aroma de café fresco da máquina. Ao ouvir o som nítido dos saltos no mármore, a mulher se virou bruscamente, buscando proteção na pessoa de jaleco branco. A médica congelou. A pasta de papelão com o prontuário quase escorregou de suas mãos. De sob um lenço de lã cinza, entoidou. Tuedon olhava para ela um rosto banhado em lágrimas, marcado por rugas profundas e feias. Os cabelos haviam se transformado em mechas grisalhas e desgrenhadas. As bochechas estavam encovadas, faltavam dentes na boca. Da figura outrora corpulenta e autoconfiante não restara nada. A jaqueta velha pendia nela como em um cabide, mas aqueles olhos fundos e penetrantes, Ana os reconheceria entre 1000. Era Zenaide Marques, a ex-poderosa senhora do setor de cirurgia, a mulher que um dia, com uma única palavra, poderia destruir uma pessoa. Zenaide também a reconheceu. Seu choro alto cessou em uma nota aguda. O rosto da velha tornou-se mortalmente pálido, confundindo-se com a cor das paredes claras do hospital. Um medo paralisante distorceu suas feições. Zenaide Marques abaixou lentamente os braços. Ela se lembrava de tudo. Lembrava-se da órfã assustada de 19 anos com um cardigã que pinicava. Lembrava-se de como ordenara que o rapaz espancado fosse jogado no corredor gelado. Lembrava-se de como, por um suborno, mentira, sob juramento, no tribunal, tentando mandar aquela mesma garota para a prisão. O olhar da ex-enfermeira-chefe vagou pelo piso caro, pelas luminárias modernas, pela postura impecável de Ana. Ela finalmente entendeu em qual clínica havia trazido seu filho moribundo. O círculo se fechara. As pernas da velha fraquejaram e ela desabou impotente no piso de porcelanato limpo e brilhante do hall. Ela se encolheu, escondendo o rosto nas mãos sujas. Zenaide esperava a sentença. Preparava-se internamente para que aquela mulher poderosa e bonita sorrisse com desdém, desse uma ordem curta e a segurança as expulsasse dali com vergonha. E esse seria o resultado absolutamente justo de sua vida. Um silêncio pesado e opressivo pairou no hall iluminado.
Os seguranças recuaram um passo, aguardando a decisão da chefia. A jovem mulher olhava para a figura curvada de sua antiga inimiga. Dentro dela, uma verdadeira tempestade se formou. A memória, sem pedir permissão, começou impiedosamente a trazer à tona imagens dolorosas do passado. Ela se lembrou de como a pele de suas mãos rachava com a água gelada na bacia de alumínio. Lembrou-se do riso arrogante e zombeteiro de Zenaide na sala do tribunal. Lembrou-se daquela noite terrível de inverno na República Gelada, quando se sentara no chão com a bota rasgada nas mãos e chorara de fome e desesperança. Toda a dor que aquela mulher lhe causara agora se concentrava em seu peito como um nó apertado e pesado. A velha mágoa exigia vingança. Bastava dizer uma única palavra: retirem-nos. A justiça seria feita, o mal seria punido. Os dedos de Ana apertaram a pasta de papelão até ficarem brancos. Ela desviou o olhar para o rapaz doente e trêmulo. Um dia, ele fora o único sentido da vida de Zenaide, por quem ela aceitava subornos e destruía facilmente os destinos alheios. Agora, aquele sentido se transformara em uma ruína patética e apodrecida. O destino já punira Zenaide Marques de forma mais terrível do que qualquer tribunal humano poderia imaginar. Respirando lenta e profundamente, Ana sentiu o ar fresco e puro da clínica encher seus pulmões, expulsando a escuridão das mágoas passadas. Ela era uma médica e não permitiria que a sujeira escura do passado envenenasse sua vida clara de hoje. Ela desceu o último degrau. Zenaide estremeceu com todo o corpo e encolheu a cabeça nos ombros. Olívia. A voz de Ana soou fria, firme, mas absolutamente profissional. Ela não olhava para Zenaide, mas para a enfermeira paralisada atrás do balcão da recepção. Abra uma ficha para o paciente com urgência. Leito 3 da UTI, soro conforme o protocolo para desintoxicação grave. Chame o intensivista de plantão. Nós tratamos a todos. A enfermeira ganhou vida instantaneamente, digitando apressadamente no teclado do computador. Os seguranças ampararam o rapaz mole e o levaram rapidamente para os elevadores largos. Zenaide Marques lentamente afastou as mãos do rosto. Ela olhava para Ana de baixo para cima sem acreditar no que ouvia. Seus lábios tremiam finamente. A consciência de que não fora expulsa, de que seu filho receberia a ajuda daquelas mesmas pessoas que ela tentara destruir, rompeu sua última barreira interna. A velha soltou um gemido longo e cheio de profundo desespero. Virando-se com dificuldade, ela se arrastou de joelhos pelo piso liso. Zenaide estendeu as mãos trêmulas, agarrou a barra do jaleco imaculado de Ana e pressionou seu rosto molhado e enrugado contra ele. Perdoe-me, menina. Ela chorou alto, sem se importar com as enfermeiras, seguranças e pacientes ocasionais. Saliva e lágrimas escorriam por seu queixo. Perdoe-me, pelo amor de Cristo. Naquele dia, no tribunal, foi por causa daquele dinheiro sujo e do Igorzinho. Eu queria dar uma vida boa para ele. Consegui um carro novo para ele com aqueles advogados. Mas aquele dinheiro de lágrimas, era amaldiçoado. Ela falava rápido, engasgando, expelindo o peso de 10 anos. Ele só bebeu ainda mais com o dinheiro. Bateu o carro no primeiro mês, graças a Deus sobreviveu. Depois tirou tudo de casa até a última colher. Ficou devendo horrores para bandidos no jogo de cartas. Eles nos expulsaram do apartamento por causa das dívidas. Fomos morar no interior num barraco vazio de uma prima. Você estava certa, Aninha. Você estava completamente certa. Não há felicidade construída sobre a desgraça alheia. Perdoe-me, velha idiota. Rezarei por você pelo resto da vida. Ana permanecia imóvel. Ouvir aquela confissão de uma pessoa esmagada, destruída por seus próprios vícios, era fisicamente difícil. Nela não restava um pingo de satisfação, apenas um cansaço imenso e profundo de como as pessoas são terrivelmente capazes de destruir suas próprias vidas. A médica se inclinou. Com suavidade, sem nojo, mas com muita decisão, ela desprendeu a barra de seu jaleco limpo dos dedos agarrados de Zenaide. Ana segurou a velha pelos cotovelos e, com esforço, ajudou-a a se levantar. Vá para o seu filho, dona Zenaide, disse a médica em voz baixa, mas de forma que todos no hall pudessem ouvir. Em sua voz não havia calor nem ódio, apenas uma humanidade calma e distante. Ele tá com medo agora. Meus colegas farão tudo o que estiver ao alcance deles. E não há mais maldade nessas paredes. Vá. Zenaide assentiu convulsivamente, espalhando as lágrimas pelas bochechas sujas. Ela se virou e, arrastando os sapatos gastos,
apressou-se atrás dos maqueiros em direção ao elevador. Ana a acompanhou com o olhar, ajeitou a gola do jaleco e foi para seu consultório. Por dentro, sentia-se extraordinariamente leve e limpa. A última pedra pesada que por muitos anos estivera em seu coração finalmente se desfez em pó. No final da tarde daquele mesmo dia, o tempo piorou drasticamente. Uma chuva de outono fria e inclinada açoitava as altas janelas da casa de campo dos Vasconcelos, exatamente como naquela distante noite de julho de 98. Mas os vidros duplos isolavam com segurança o mau tempo, mantendo dentro de casa um conforto absoluto e inabalável. Na espaçosa sala de estar, cheirava maçãs assadas com canela. Na grande lareira de pedra, lenha de bétula estalava calorosamente, projetando sombras suaves e dançantes nas paredes. No tapete fofo e claro em frente à lareira, estava sentado Miguel, de 4 anos. O menino, com um suéter de lã caseiro, estava completamente absorto em uma tarefa importante. Ele, concentrado, com a ponta da língua para fora de tanto esforço, construía uma torre alta com pesados cubos de madeira. Ao lado, em uma poltrona funda, estava Nicolau Vasconcelos. O velho estava fisicamente debilitado. Andava com dificuldade, mas seu rosto brilhava com aquela paz silenciosa e profunda que só chega às pessoas que conseguiram corrigir seus principais erros. Ele se inclinou para frente e acariciou carinhosamente os cabelos loiros do neto com a mão larga e seca. A fundação, miguinho, a base precisa ser forte, disse o avô com voz grave, apontando com o dedo nodoso para a fileira de baixo dos cubos. Coloque em 2 fileiras, senão, com a primeira corrente de ar, toda a sua bela construção desmoronará. E na vida, meu caro, é exatamente assim. Sem uma base forte, não se vai a lugar nenhum. O menino assentiu seriamente e obedientemente aproximou outro cubo da base da torre. Do corredor, ouviu-se o arrastar característico de chinelos de couro. Na sala de estar, entrou Pedro Elias. O velho cirurgião, que há muito se tornara para a família uma pessoa próxima e querida, carregava um pote de vidro bojudo, amarrado com um pano de estopa. Eu trouxe um pouco de goiabada cascão das minhas reservas para o miguinho. Ele resmungou, colocando o pote na mesinha de centro. Dizem que o outono este ano será úmido. É preciso fortalecer a imunidade. Ana estava de pé, junto à alta janela, com a testa encostada no vidro frio. Ela observava as gotas de chuva se quebrarem contra a barreira invisível, lavando as últimas folhas douradas das árvores no quintal. Atrás, ouviram-se passos silenciosos. Diego se aproximou dela por trás. Ele colocou suas mãos fortes e quentes sobre os ombros dela e a puxou gentilmente para si, encostando o nariz em seus cabelos castanhos. Dele vinha o cheiro de casa e de segurança absoluta. A esposa fechou os olhos, recostando a cabeça em seu peito, e cobriu as mãos dele com as suas. Pedro Elias sentou-se na poltrona ao lado, suspirou pesadamente e olhou para as chamas na lareira. Sabe, Ana, disse ele pensativo, como se continuasse uma conversa antiga e inacabada. Eu vi hoje, no hall da clínica, aquela enfermeira-chefe, a Zenaide. Nem a reconheci de imediato. Ela não se moveu, continuando a olhar para a escuridão. Do lado de fora da janela é uma coisa terrível. O velho médico balançou a cabeça, e os vidros de seus óculos brilharam à luz do fogo. A maldade, ela destrói a pessoa por dentro, lentamente, dia após dia. Deixa dela apenas uma casca vazia e fraca, que se quebra com o menor golpe do destino. E a misericórdia? Ele fez uma pausa por um segundo, procurando as palavras certas. A misericórdia, ela constrói cidades e salva nossas almas. A mulher se virou no abraço do marido e enterrou o rosto em seu ombro quente. Diego abraçou com mais força, entendendo sem palavras tudo o que se passava em sua alma naquele momento. Ela olhava para o fogo dançante na lareira, para o filho brincando no tapete, para os 2 velhos que encontraram paz naquela casa. Por dentro, uma graça silenciosa e clara se espalhava. Ela passara pelo frio glacial, pela miséria humilhante, pela fome exaustiva e pela traição humana. As circunstâncias cruéis tentaram quebrá-la, pessoas gananciosas tentaram comprá-la, mas ela não se rendeu, não se amargurou, não rebaixou sua dignidade humana por um ganho momentâneo ou um triunfo vingativo. E a vida, como o juiz mais severo, mais justo, a recompensou generosamente por essa fidelidade a seus próprios princípios. Naquela casa não havia lugar para medo ou cobiça.
o bem no qual ela teimosamente continuou a acreditar. Mesmo nas noites mais escuras, venceu de forma definitiva e inquestionável. Caros amigos, agradecemos por terem ouvido a história de Ana até o fim. Esperamos que essa jornada difícil de uma estudante pobre a uma médica respeitada tenha tocado o seu coração. É muito importante para nós saber quais emoções e pensamentos este relato despertou em vocês. Como vocês teriam agido no lugar de Ana no final, quando se depararam com a mulher que destruiu tantos destinos? Teriam encontrado forças para perdoar Zenaide Marques ou acreditam que a justiça deveria ser mais severa? Compartilhem sua opinião nos comentários. Se a história ressoou em seu coração, por favor, deixem um like. É a melhor forma de apoiar nosso canal e ajudar esta história a chegar a outros ouvintes. Inscrevam-se para não perder novas histórias comoventes e compartilhem com seus amigos. Visitem nosso canal, lá vocês encontrarão ainda mais histórias de vida emocionantes. Não deixem de ouvi-las. Desejamos a todos tudo de bom e um excelente dia.